não levando nada para o lado pessoal. A gente consegue 100% das vezes? Não. Porque quando envolve emoção, envolve afeto, né? Quando são pessoas que você ama muito, é muito difícil. Mas quando você consegue, você se distancia daquela pessoa para enxergar que ela só está reagindo à própria personalidade dela, ao jeito que ela pensa, que ela vê o mundo, você consegue entender que ela não está tentando te afetar e te ferir. Ela só está reagindo ao jeito dela viver diante da situação. E eu comecei a evitar muitos conflitos e enxergar de verdade que as pessoas estavam falando comigo e que continuavam gostando de mim. Era só o jeito delas de viver. E depois desse livro eu comecei a estudar muito a Bíblia, ler outras coisas. E aí veio a ideia da compaixão quando eu decidi que eu queria viver um casamento feliz. Eu vou dar muito exemplo de casamento, porque sempre falo para vocês que a maior transformação da minha vida foi no meu casamento. E foi depois que os filhos chegaram. E eu decidi que eu queria viver um casamento feliz, que aquela história de que casamento é difícil mesmo e relacionamento marido-mulher é difícil, isso não me pegava. Eu não concordava com isso. E aí eu fiz participei de alguns eventos da pastoral familiar, foram excelentes para mim, e eu pus na minha cabeça que meu casamento ia ser um casamento feliz e alegre, e ponto final. E aí eu tive que aprender muito sobre compaixão. Então por isso que hoje eu quero falar e eu quero refletir com vocês e dizer também que o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então eu sou a pessoa que mais precisa escutar as coisas que eu falo. E é justamente por isso que eu tô falando, por isso que eu decidi falar essa semana, porque eu estou precisando muito fixar esses ensinamentos na minha cabeça. E quando a gente mais aprende é quando a gente compartilha, por isso que eu tô compartilhando isso com vocês. E a autocompaixão também é muito importante. Eu percebi de ontem para hoje que eu tenho tido muito mais compaixão dos outros do que de mim mesma, né, das minhas situações. Isso é assunto para um outro dia, mas também vou falar um pouquinho de ter compaixão da gente mesma, né? Eu tenho até uma frasezinha de vez em quando eu escrevo e colo por aqui. Vou falar para vocês. Então assim, o que eu escrevi aqui, né, que eu trouxe pra gente? Que o peso dos nossos relacionamentos, sempre vou falar de leveza, tá, gente? Eu tô na vida buscando viver leve. Eu não quero carregar peso nas costas que não seja o suficiente para o meu aprendizado. Sabe? Peso extra eu tô dispensando. Então, o peso dos nossos relacionamentos, ele está no julgamento que a gente faz e nas condições que colocamos para amar e ser amado. Então, esse peso entre os nossos relacionamentos de casal, de filho, de família, é o julgamento que a gente fica 24 horas fazendo em relação ao que o outro tá falando, o que o outro tá vestindo, como que ele tá pensando, o que a gente acha que ele tá pensando. E a condição que a gente coloca para dar amor e receber amor. A gente tá o tempo todo mentalmente pensando: ele merece o meu amor, ele não merece, ele eu vou amar, ele eu não vou amar, ele tá fazendo isso, então agora ele não merece o meu amor. Mas quando ele está bonzinho comigo, ele merece o meu amor. E esse julgamento é que vai colocando as pedrinhas no nosso pescoço, nas nossas costas, e vai trazendo peso. Se a gente conseguisse viver livre disso, e a gente consegue, nós não somos perfeitos, mas quando a gente exercita isso, a gente sente como que é muito melhor. A gente está sempre pronto para julgar, né? Mas para amar tem um ritual todo. Se você olha para a pessoa e encontra, você já começa a mentalmente julgar essa roupa, esse jeito de falar, esse cheiro, esse cabelo, o que essa pessoa está falando. Mas quando você tem que amar, aí o amor não sai assim automático. Você começa a colocar condições para liberar esse amor ou para receber também. Eu aprendi isso muito com a minha mãe. Por muito tempo eu pensei que a minha mãe não me amava, que ela não gostava de mim. Por causa do jeito dela de falar comigo, as coisas que ela falava comigo. Depois que eu entendi sobre compaixão, a sensação é muito estranha, assim. De repente você começa a sentir o amor chegar.
Porque você começa a entender que o jeito que aquela pessoa tá falando, as coisas que ela tá falando, não são para te ofender. A intenção dela não é essa. Ela está justamente tentando te proteger. De repente, eu brinquei quando eu fiz o treinamento que parece que abriu um tubo no meu coração de amor que vai e amor que volta. Amor que eu consigo entregar e amor que eu consigo receber. E muitas vezes a gente bloqueia esse amor na vida da gente. Às vezes o nosso marido, o livro As 5 Linguagens do Amor é muito interessante. Eu ainda não acabei de ler, mas é muito interessante. Porque a gente consegue entender que às vezes a pessoa está nos amando, mas na linguagem dela. E aí, gente, paciência. Às vezes um casal, um tá falando japonês, outro tá falando russo. Por isso que o amor não chega, sabe? E às vezes você tá lá escutando o amor do seu marido em russo, não tá entendendo o que ele tá falando, ele tá te amando, mas você não tá entendendo. E você tá respondendo para ele em japonês. Então, é muito importante quando você consegue virar essa chave, porque tanto você consegue dar mais amor, quanto você consegue receber mais amor. E, às vezes, com o marido da gente é assim. E a gente fica bloqueando esse amor, a gente não aceita e acha que não tá amando. É claro que nós temos que conhecer a linguagem um do outro para saber falar também. Não é só aceitar a nossa linguagem que o outro me entenda. Não é assim. Mas é importante saber que o outro está se dedicando, apesar de não parecer, às vezes, né? Principalmente no casamento. A gente cria essa barreira no nosso peito e represa amor, não só do lado de dentro, mas do lado de fora também, como eu falei. Não só a gente bloqueia para dar amor, como para receber. A gente colocar esse óculos da compaixão nas nossas relações, ele faz circular o amor nas nossas vidas, nos torna livres até para deixar ir sentimentos, pessoas, decisões. A compaixão traz leveza e alegria para as nossas vidas. Porque muitas vezes a gente tem que deixar ir, gente, sentimentos principalmente. Deixar ir pessoas, às vezes. E você ter compaixão faz com que você deixe ir com amor, sem pensar que você está sendo, às vezes se a pessoa vai embora da sua vida, sem pensar que você está sendo abandonado. Você entende como se você está respeitando aquela pessoa, o direito dela ir. E não tem nada a ver com você. E eu hoje estou percebendo, gente, que a compaixão, quanto mais você afirma a sua identidade, mais compaixão você consegue liberar. Mais compaixão você consegue sentir. Mas para isso a sua identidade tem que estar sempre bem firmada. Porque se você tem dúvida da sua identidade, aí você começa a gerar pensamentos, dúvidas em relação às pessoas e a você, porque você não está certa de você. Você não acredita em você o suficiente e você não se ama o suficiente. Então isso também é assunto para outro dia. Mas eu estou percebendo isso hoje. Quanto mais eu afirmo minha identidade, mais facilidade eu tenho para ter compaixão dos outros e de mim também, né? O Enneagrama também foi uma ferramenta que trouxe muita noção de compaixão para mim. Entender os tipos de personalidade. Entender que as pessoas, elas estão representando o papel delas. Cada um tem um papel, desenvolve um papel. E isso me tirou o peso de me sentir o centro de todos os insultos que às vezes eu ouço. Porque todos nós vamos ouvir insultos da nossa família, do nosso marido. E entender as personalidades, entender que a gente precisa olhar o outro e ver que ele está tendo um ponto de vista diferente do nosso, fez com que saísse um peso das minhas costas. O Enneagrama, eu vou explicar para vocês de um jeito que o Vitor explicou e que eu trago da minha cabeça a imagem para eu entender as pessoas. É o seguinte, nós temos vários traços de personalidade que existem em cada pessoa domina um. Isso é o quê? Imagine que existe uma casa com 9 quartos. Cada quarto, e essa casa, vamos imaginar essa casa circular assim, ó, com 9 quartos. Em cada quarto dessa casa tem uma janela.
De cada janela dessa casa dá para ver um pedaço da paisagem onde essa casa está construída. E a sua personalidade é a sua janelinha. A personalidade do seu marido, às vezes, é o quarto do lado contrário da casa. E da janelinha dele dá para ver o outro lado da paisagem. Então, às vezes, o seu marido está lá na janela falando, nossa, que sol maravilhoso. E do seu lado de cada janelinha está chovendo granizo. E aí vocês vão começar a brigar, mas tá chovendo, não, mas tá com sol, mas tá chovendo, mas tá com sol. Isso é entender a sabedoria do Enneagrama, que os traços de personalidade fazem com que a gente reaja de acordo com o que a gente está vendo, como a gente vê as coisas. E como a gente vê as coisas é diferente. Você tá na sua janelinha do seu quarto, seu companheiro tá na janelinha do outro quarto. Isso tira um peso de pensar que a pessoa tá te confrontando, que a pessoa tá te querendo te desafiar. Não é a janelinha dela, é o jeito dela de ver as coisas. Olhar para a pessoa e conseguir enxergar naquela pessoa um ser humano que está vendo as coisas com uma lente diferente da sua, faz com que você afaste de você muitos conflitos, muitos sentimentos ruins e que você se permita ser amado por aquela pessoa. Muitas vezes eu não me permiti ser amada pela minha mãe, pelo meu marido, porque eu estava querendo que eles enxergassem o que eu estava enxergando. E como eles não enxergavam, eu pensava que eles não gostavam de mim. Eles estavam me desafiando, me confrontando. E essa capacidade de treinar, né? Exercitar essa capacidade de olhar o outro, enxergar um ser humano ali, traz pra gente essa leveza de entender que a gente não é o centro de todos os insultos do mundo. As pessoas não estão nos insultando, elas estão reagindo de acordo com a personalidade delas. Muito cedo, ainda criança, a gente acredita que tá todo mundo o tempo todo fazendo as coisas para nos atingir. Olha, gente, presta atenção, como é que a gente faz com os nossos filhos e que fizeram com a gente. A gente aceita as coisas boas e a gente rejeita as ruins. Quando a gente tá lá, criancinha, quem nunca escutou isso, olha. Ai, menino, você só faz isso para me irritar, né? Ou então, seu pai, você tá lá perto da sua mãe, a sua mãe tá brava com seu pai e ela fala assim, seu pai faz isso porque ele sabe que eu detesto. Aí você escuta do seu pai, eu aposto que a sua mãe fez isso porque eu cheguei tarde em casa. Então, muito cedo vocês percebem que começam a programar a gente para pensar que o mundo gira em torno do nosso umbigo, que as pessoas estão sempre fazendo as coisas para nos atingir. Os nossos pais acabam falando isso com a gente e acreditando nisso, os nossos pais acreditando nisso, a gente acaba acreditando também, né? Então, a gente começa a condicionar as coisas que acontecem a gente, como se tudo fosse por nossa causa. Tudo que as pessoas estão fazendo fosse por nossa causa. E eu tô explicando isso, né, dessa questão de o mundo, a gente não é o centro de todos os insultos do mundo, porque para você conseguir ter compaixão, você tem que entender isso, que realmente não é nada pessoal. Não leve nada pro lado pessoal. De verdade, gente, quando você consegue entender, parece que você tá ficando bobo. Eu escutei isso no treinamento. Olha, vocês vão sair daqui, vocês vão começar a enxergar as pessoas com mais amor, com mais compaixão, e vocês vão escutar assim, você agora ficou boba, né? Você sabe o que meu marido fala pra mim? Que eu virei a politicamente correta agora. Deixa eu contar pra vocês um caso. Um dia, a gente foi o primeiro morador do nosso prédio. E aí sempre tem alguém mudando e fazendo barulho com mudança, né? Instalando coisas e tal. E era 10 horas da noite, deu um barulhão aqui em casa. O vizinho estava instalando alguma coisa, furando a parede. E meu marido começou a julgar, né? Ficar nervoso, falar assim, olha, se isso é hora de fazer isso. Aí eu falei pra ele assim, eu já tô exercitando a compaixão, né? Eu falei, olha, você acha que ele escolheu fazer isso essa hora? São 10 horas da noite. Você acha que ele também não queria estar deitado, assistindo uma televisão, descansando, jantando, de banho tomado?
Será que ele escolheu assim, olha, eu vou esperar dar 10 horas da noite porque eu vou fazer um barulho aqui, eu vou acordar esse prédio inteiro porque eu sou do mal? Claro que a pessoa não fez isso, gente. A gente tem que parar para entender o lado do outro. E aí meu marido virou, mas você agora é a politicamente correta. As pessoas vão começar a achar que a gente ficou bobo. Por isso, porque você começa a entender mais, você começa a não entrar na pilha dos insultos do mundo, fica parecendo que você tá bobo, mas você não tá bobo. Você só está agora tirando esse peso das suas costas. O comportamento das pessoas fala sobre a perspectiva que elas têm diante da vida. Entender isso é libertador. Quando você vê uma pessoa reagindo, ela está falando dela, não é de você. Então, quando a minha mãe chegava na minha casa e falava assim, seus filhos têm que comer melhor. Esse menino tá de pé no chão, vai pegar uma gripe. Ai, Eloá, nossa, se fosse meu filho, não tava de cabelo molhado uma hora dessa. Eu entendia aquilo como um desafio, como um confronto, como ela querendo me inferiorizar, minimizar os cuidados que eu tenho com os meus filhos, como se ela estivesse me julgando uma mãe ruim. No fundo, isso tudo estava dentro do meu coração. Ela não, ela queria proteger os meus filhos. Foi o jeito que ela aprendeu de proteger uma criança. E aí, entender isso hoje, quando ela chega e começa a falar essas coisas, eu acho lindo. Eu falo, olha, gente, minha mãe protegendo meus filhos. E aí eu fiquei boba? Não, eu só tirei aquele peso das costas de achar que ela tá me diminuindo. E eu comecei a conversar com ela dessa forma, de entender o lado dela, e as coisas começaram a fluir muito melhor. Então, eu queria convidar vocês, né, que estão assistindo, vão assistir, para experimentar. Parar de achar que tá todo mundo te boicotando na vida. Sabe aquele seriado da minha época, gente? Todos contra o Chris? A gente vive assim, tá? No Todos contra o Chris. Parar com isso. E passar a ter compaixão das pessoas. Procurar entender o ponto de vista do outro. Mas principalmente aceitar que as pessoas veem as coisas de forma diferente. Né? A janela de cada um que eu falei. Então experimenta isso. Experimenta olhar e não aceitar que aquilo que você está escutando, às vezes aquela palavra dura, aquele insulto, é para você. Entende que aquilo é da pessoa. Começa a exercitar, olhar a dificuldade que aquela pessoa tem de enxergar o que você enxerga. Como se isso fosse uma língua diferente. A pessoa falando russo, você falando japonês. Entenda dessa forma. Você vai conseguir ver que a pessoa está querendo se relacionar com você pelo bem, pelo amor. Só que do jeito dela. Às vezes a gente mesmo impede o amor de nos alcançar, né? Tá anotado aqui, mas eu até já falei. A gente coloca tanta condição para testar a genuidade do amor que ele vai ficando pelo meio do caminho. A gente começa, será? Acontece isso muito com a mãe da gente. Ai, será que minha mãe gosta de mim? Nossa, será que ela tá falando isso comigo, mas deve ser porque ela gosta mais do meu irmão do que de mim. Ai, mas com o meu irmão ela não fala assim. Gente, calma, não coloca condição pro amor chegar até você. Principalmente com mãe e marido, tá? Abre o peito, deixa o amor entrar. Entenda o jeito das pessoas diferente de ver as coisas de você. A vida sem compaixão é pesada demais. É muito cansativo ficar o tempo todo catalogando o comportamento das pessoas para ver se encaixa nos nossos padrões. Gente, isso cansa. Ficar observando o jeito que a pessoa está olhando para você, que ela está falando, se isso encaixa no seu padrão de amor, no seu padrão de confiança. Isso cansa, gente. Tira esse peso das costas, só recebe, sabe? Tem muitas histórias da minha mãe, assim. Minha mãe, ela gosta muito de cozinhar. Então, é o jeito dela agradar as pessoas, cozinhando, né? Minha mãe é a mãe da gordice. E às vezes, ela faz alguma coisa gostosa, assim, pra gente comer na casa dela e tal. E às vezes ela fala com o filho, né? Nossa, olha o que eu fiz pra comer. Aí os outros ficam achando que ela fez só para aquele filho. Entendeu? Já aconteceu comigo, já aconteceu com meus irmãos.
Aí a gente fica pensando assim, ela fez pra ele, não foi pra mim. Entendeu, gente? A gente fica o tempo todo catalogando pra ver se aquele amor é pra gente. Aí às vezes, ou então às vezes a mãe faz uma coisa, te chama pra comer, lá em casa aconteceu já. Ela, eu fiz uma canjica deliciosa. Gente, mas isso foi um dia depois do pau ter quebrado aqui na minha casa, da gente ter se ofendido horrores. Aí ela saiu daqui brigada comigo, uma querendo bater na outra. Aí no outro dia ela me liga e fala, Eloy, eu fiz uma canjica deliciosa pra você. Aí eu começava a pensar, cínica, né? Falsa. Tá querendo o quê? Me comprar com comida? Lógico, não me compra fácil. Então, depois que eu, comecei a exercitar a compaixão, quando isso acontece, às vezes a gente se desentende e no outro dia ela já vem com as comidinhas gostosas dela, eu acho o máximo, eu falo, graças a Deus, passou rápido a confusão, sabe? Eu comecei a enxergar que é o jeito dela de pedir desculpa, sabe? É o jeito dela de falar, olha, tá tudo bem, a gente é mãe e filha, segue o baile, né? Mas antes eu achava que era falsidade dela. E a gente pensa isso muito. Até hoje, às vezes eu penso assim. Receber o que as pessoas estão te dando. Sem ficar pensando se é genuíno. Você sabe por quê? Se uma pessoa tá te agradando porque ela tá te bajulando, porque ela tá te adulando, e aquilo não é genuíno, esse é um problema dela com ela. Não é um problema seu. Recebe. Sabe? A gente vai ter muitos amigos, pessoas no trabalho que às vezes vão fazer coisas por nós por bajulação, porque tá adulando a gente. Ou às vezes no fundo ela nem queria fazer aquilo, mas tá fazendo aquele agrado para você. Às vezes você fica tentando perceber a sua antena, se aquilo ali é genuíno. Não se prenda a isso. Receba, agradeça, seja grato. De repente pode acontecer um movimento interessante. Da pessoa não estar sendo genuína com você. Você recebe com gratidão e aquilo faz a pessoa refletir. Fala, nossa, mas eu nem estava fazendo de verdade e ela está tão feliz, tão agradecida. Ponto. A pessoa começa a refletir, sabe? Então, experimenta isso também. Parar de ficar catalogando o que as pessoas estão fazendo, se é de verdade, se não é. Só recebe e pronto. Se a pessoa não está sendo verdadeira com você, isso é um problema dela com ela, com a realidade dela. Isso é um desafio dela na vida, não é seu. Não aceite para você. Eu coloquei aqui, né? A maneira que a minha mãe tem de agir, eu não sei qual é o traço de personalidade dela, mas eu já descobri que ela age por provocação, dúvida e autossuficiência. E eu sempre pensei que ela estava tentando me inferiorizar, pisar nas minhas fraquezas, e eu achava que ela era má, até que eu entendi que era o jeito dela de me proteger. Então, o que é agir por provocação? Ela chega na minha casa e fala, eu aposto que você não deu nada para esses meninos comerem hoje. Sabe? Me provoca. Aí, por dúvida, ela chega aqui e fala assim, não sei não, você fica lavando a cabeça desses meninos nesse horário, esses meninos vão adoecer. E autossuficiência. Mas se fosse meu filho, com os meus filhos, na minha casa, ela sempre coloca que ela é melhor. E é o jeito dela, gente. Hoje eu acho bonitinho, mas eu já por muito tempo achei que ela tava me boicotando, sabe? Boicotando a minha alegria. E eu decidi aceitar o amor da minha mãe, do jeito que ela fala. Gente, eu tava em trabalho de parto, toda uma estrutura para eu ter um parto natural do jeito que eu queria. E a minha mãe tava dentro da sala de parto perguntando se ali tinha como fazer uma cesárea em mim. Eu não fiquei sabendo disso na hora, eu fiquei sabendo depois. Mas eu achei aquilo o cúmulo do absurdo. Hoje eu consigo entender que ela estava querendo me proteger, ela estava preocupada comigo. Então, assim, eu consegui olhar para as pessoas com compaixão, entender que elas estão reagindo ao jeito dela de ver o mundo e não a você. Elas não estão tentando te insultar. Por isso que eu acho a compaixão muito importante e muda a vida da gente, tira um peso das nossas costas. É pesado viver julgando as pessoas e colocando as pessoas dentro dos nossos padrões.
O meu marido, ele age por minimizar o sofrimento, olhando para frente. Ele tem esse perfil. Ele age, o jeito dele ver a vida é olhando para frente. Ele não olha para trás, sabe? E eu pensava que ele não dava ideia pro meu sofrimento. Quando eu entendi que ele estava dando o melhor dele para me amar, eu tive compaixão. Ele era o tipo da pessoa, hoje isso aconteceu. Ele me vê sofrendo, ele me vê com alguma coisa, ele quer logo que eu saia dali, daquele sofrimento. Ele não quer me ver chorando, sofrendo. E ele começa a falar, não, pra que você tá pensando nisso? Não, pensa nisso. E ele pensa lá na frente, quando a situação já vai estar ótima, sabe? Mas antes eu pensava que isso era ele me desprezando. Ele não tá enxergando o meu sofrimento, ele não tá vendo o que eu tô passando. Hoje eu entendi que é o jeito dele de querer me ver melhor, de me atravessar, é um olhar, né? A empatia, eu falei um dia aqui pra vocês, a empatia é um olhar que atravessa e vê você lá na frente. Meu marido tem essa habilidade de me atravessar e me ver lá na frente, quando já vai estar tudo bem. E várias vezes, quando eu chego lá e tá tudo bem, eu lembro do que ele falou. Olha como é que vai ficar, vai passar, tudo vai passar, vai ficar ótimo. Só que eu demorei a entender, a ter compaixão dele e de mim nisso, né? Enquanto você não tiver compaixão, a sua vida vai ser esmagada pelo peso de ter que cobrar pedágio para o amor fluir na sua vida. A gente está o tempo todo cobrando pedágio para o amor entrar e para o amor sair. Ah, mas para eu derramar amor aqui, essa pessoa vai ter que falar melhor comigo, ela vai ter que falar mais baixo, ela vai ter que olhar para mim com um olhar mais sereno, ela vai ter que me compreender. Ah, mas para eu receber o amor dessa pessoa aqui, não sei não, eu tenho que pensar se essa pessoa tá me amando de verdade, se ela não tá com nenhum interesse sobre mim. É o pedágio, a gente fica o tempo todo cobrando pedágio pro amor entrar e pro amor sair. Então, esse peso que a gente fica carregando. O exercício de não julgar, pra gente ter compaixão, pra mim é o mais difícil de fazer. Eu ouso dizer que é pra todo mundo, é muito difícil não julgar. A gente julga sem pensar. Mas é o mais necessário, a gente libertar da necessidade de julgar se o que o outro está dizendo ou fazendo é genuíno, digno ou desinteressado. Isso é entre ele e Deus, é o que eu falei com vocês. Não fica pensando se o que a pessoa está fazendo para você é de verdade. Esse problema é dele com Deus. Recebe e agradece, sabe? Deixa fluir essa energia, porque isso pode até provocar uma reflexão na outra pessoa, como eu disse para vocês. O jeito da gente se proteger é agir com serenidade, com leveza e compaixão. Não é agindo no ataque. A gente pensa que é atacando, é ofendendo. E esse meu traço de personalidade tem muito isso. Eu já chegar num lugar e já querer se impor, pensando que assim você está se protegendo. Mas, depois quando eu for linkar com a Bíblia, vocês vão ver qual que é a orientação bíblica, a instrução bíblica. É você agir com serenidade, com leveza, assim você se protege muito mais, porque assim você se instala e consegue observar melhor as coisas. Quando você está no ataque, na fúria, você fica cego, você não enxerga as coisas. Então, é muito mais fácil você se proteger sendo sereno e leve do que atacando. Aí, eu vou contar outro caso da minha mãe para vocês entenderem o que é compaixão. Eu tive que deixar os meus filhos por 2 dias e meio, né? Para eu ir no treinamento, né? No treinamento que meu marido fez. E aí, o meu filho tava meio febril. A minha mãe virou para mim e falou assim, é desse jeito que ela fala, tá, gente? Quem conhece ela sabe. Eu não acredito. Deixa eu fazer a cara da minha mãe. Eu não acredito que você vai deixar esse menino com febre 2 dias sem você. Eu respirei fundo, pensei, Deus, né, me ilumina agora. Aí eu falei assim pra ela, mãe, mas eu tô deixando ele com a melhor pessoa pra olhar ele pra mim. A senhora vai olhar ele muito melhor do que eu. Por isso que eu tô indo tranquila, mãe. Se eu tivesse deixando ele com outra pessoa, eu não ia ficar tão tranquila. Gente, tinha que ter filmado a minha mãe mudando toda a estrutura física dela, tudo.
Ela baixou na hora a guarda e falou: é mesmo, eu vou olhar ele direitinho, pode ir tranquila que eu sei mesmo o que eu tô fazendo. A gente, é engraçado agora contando, mas eu consegui falar a língua dela, era isso que ela queria escutar. E é verdade mesmo. Qual é a melhor pessoa que podia olhar esse menino pra mim com febre, pra eu ir tranquila? Minha mãe. E aí, antes, eu fico pensando, um tempo atrás eu tinha quebrado um pau com ela, acho que eu nem ia. Mas eu consegui transformar, né, o meu julgamento em compaixão dela e saber que ela tá tentando me proteger e proteger meu filho, né? Aí do marido tem o caso do aniversário de casamento. Eu percebi que ele não estava lembrando. Começou a me dar uma vontade muito grande de cutucar ele. De falar, você não lembra mesmo, você nunca lembra, você não vai fazer nada. Eu decidi não falar nada. Fiz um jantar, comprei, eu não podia sair de casa, o hotel tava novinho, né? Eu comprei uma comida e arrumei uma logística toda. O padrinho da Alice buscou a comida pra mim e tal. Quando ele chegou em casa, meu marido chega em casa por aí, deve estar chegando 10h30 da noite, sei lá, 11 horas, que ele viu a mesa toda arrumada, ele olhou pra mim e falou assim: o que tá acontecendo aqui? Aí eu comecei a rir, falei: você não tá lembrando, né? Aí ele olhou pra mim: não. Eu falei: 5 anos de casado, Alice. Aí ele: nossa! E ficou assim, né, pasmo, como é que ele tinha esquecido daquilo. Eu ri, a gente brincou, ele foi tomar banho, a gente jantou e tal. Foi uma noite maravilhosa. Mas eu poderia ter sido tudo diferente se eu não tivesse compaixão dele, da rotina de trabalho pesada dele, do esquecimento dele mesmo. E às vezes homens são mais esquecidos, mas ele, eu não sei que personalidade que ele é não, mas ele é bem esquecido. E eu tive compaixão. Só que pouco tempo depois eu julguei isso na cara dele, em algum momento. Então é onde a gente precisa exercitar. Eu cheguei a falar pra ele: mas você nem lembrou do nosso aniversário de casamento. Eu não devia ter feito isso. Mas é o decidir ter compaixão do outro, entender que o outro está vivendo desafios e coisas que você não sabe, você não tá vendo a janelinha dele. E não ficar pensando e vivendo em rivalidade com as pessoas. Nem com seu marido, nem com sua mãe, nem com seus irmãos, né? Então, assim, só para eu ilustrar para vocês, quando a gente decide ter compaixão, as coisas fluem muito melhor. Aceitar a autorresponsabilidade e se libertar de ter que corrigir as pessoas o tempo todo, de educar as pessoas o tempo todo. A gente tem acaba criando esse hábito de achar que a gente tem que educar o mundo. Eu andava no trânsito, porque eu estou exercitando não fazer isso mais, como se eu tivesse que ensinar as pessoas a dirigir. Eu não deixava as pessoas passar na minha frente, no lugar errado, me cortar pela direita. Eu ficava como se fosse um policialzinho no trânsito. Isso é muito cansativo, gente. A gente fica assim na vida, querendo educar as pessoas, corrigir as pessoas. Não. Volta o foco para você, olha para você. Deixa o caminho do outro livre para ele andar, que ele tem que aprender também, mas ele vai aprender com ele, não é com você. Ele vai aprender com seu exemplo andando e não com você corrigindo ele. Você só é responsável pelo que você sente. Lembra? Nós falamos isso em alguma das lives para trás aí que eu não vou lembrar não. Mas a única responsabilidade que você tem é com aquilo que você sente. Ter compaixão não é ser bobo, é ser livre. Eu anotei aqui algo que tá como é que fala? Quando a gente coloca lá compaixão para saber o significado de compaixão, como se fosse um dicionário na internet, olha que legal que apareceu. Apareceu muitas coisas, mas eu anotei essa aqui, ó. Compaixão, participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. É você olhar aquela pessoa que está te insultando, que está sendo arrogante com você, que às vezes está te ignorando, e enxergar nela um desafio, um sofrimento. Essa pessoa, no normal dela, ela não estaria te tratando daquela forma. Ou às vezes ela te trata daquela forma porque ela está tão sofrida. Se você observar, ela trata todo mundo assim.
É você enxergar naquela pessoa o sofrimento, a ferida que ela está carregando, e por isso ela está derramando esse azedo, né? Esse amargo. Isso é ter compaixão. É você olhar para as pessoas e enxergar nelas seres humanos passando por desafios e problemas igual você. E não achar que elas estão reagindo a você, para te confrontar e provocar, né? A infelicidade das pessoas, gente, o sofrimento das pessoas, ele anda disfarçado de insulto, de arrogância, de isolamento, de desprezo, de provocação. Cada um fala de si no seu comportamento. Nós também. Então isso ficou muito forte para mim quando eu estava estudando para falar para vocês. A gente anda convivendo com pessoas e a gente não percebe que a gente está esbarrando no sofrimento delas. Porque o sofrimento delas está disfarçado. Está disfarçado daquela arrogância, do insulto, do desprezo, e a gente não percebe isso. E aí, lá na Bíblia, o que eu encontrei para a gente ancorar isso e perceber como é que isso é uma instrução bíblica para nós, a compaixão, está lá no livro de Provérbios. O livro de Provérbios é a sabedoria que eles foram reunindo, né, das pessoas da época. E lá no livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, está escrito assim, olha: guarde, na minha Bíblia, tá? Cada Bíblia é diferente. Guarde seu coração acima de tudo, porque dele brota a vida. Simples assim, gente. Na Bíblia está falando para você guardar o seu coração acima do seu estômago, acima do seu cérebro, acima do seu carro, da sua casa, dos seus filhos, do seu marido. Guardar o seu coração acima de tudo, porque dele brota a vida. É do seu coração que está brotando a vida. Na Bíblia não está falando, guarda o coração do seu marido, porque lá vai brotar a vida do seu casamento. Está falando para você guardar o seu coração, porque do seu coração brota a vida. Então, se vocês experimentarem essa reflexão de compaixão e viverem alguma situação aí engraçada, porque eu acho que acaba sendo engraçado quando você começa a entender as pessoas com compaixão, vocês me contam os casos que eu quero rir também, tá? E você não vai ficar bobo, não. Lembra disso, você tá ficando livre. Não é você tá ficando bobo na vida, você tá ficando livre de um peso que não é seu. Enxergar as pessoas com compaixão vai te deixar leve, livre e leve. Guarda o seu coração acima de tudo, o seu coração, porque é dele que brota a vida. Toda a vida da sua vida, toda a vida da sua vida tá brotando no seu coração. Então guarda, protege, deixa ele livre desse peso. Combinado? Eu anotei aqui no final, depois que eu já tinha escrito, para falar que quando a gente tem uma ferida na alma, isso impede que a gente tenha compaixão. Isso é só para vocês refletirem. Eu faço terapia, eu sei que tem muitas pessoas que fazem, mas tem gente que não tem essa oportunidade. Quando a gente tem uma ferida que está aberta, que não está cicatrizada, ela pode até dar casquinha, né? Quando está uma ferida com casquinha, mas a casquinha sai, sangra de novo. Então, às vezes você tem uma ferida aí que tem casquinha. E é o que as pessoas fazem, de repente te leva a arrancar a casquinha dessa ferida. E isso traz dificuldade para você ter compaixão das pessoas. Não tem a ver com as pessoas, tem a ver com a sua ferida, que pode não estar cicatrizada. Buscar a cicatriz dessa ferida te deixa mais livre para ter compaixão. Porque uma ferida cicatrizada é só uma cicatriz. E eu vou contar uma historinha para vocês. Depois eu vou gravar um vídeo de uma historinha para vocês, de uma escritora da minha cidade que fala disso, muito lindo. Uma ferida é só uma cicatriz. Você vai olhar para ela, você vai lembrar daquela história, daquele momento, mas não vai doer mais. Agora, se as suas feridas estão com casquinha, não é cicatriz, elas vão doer de novo. E às vezes elas vão doer quando alguém fizer alguma coisa para você que vai te lembrar essa ferida, vai te levar no lugar dessa ferida.
E isso é uma coisa que nos impede, nos trava de ter compaixão, tanto com as pessoas quanto conosco mesmo, tá? Exercite ter compaixão de você. A frase que eu falei que eu anoto aqui na minha casa é assim, ó. Diga pra você o que você diria para uma amiga muito querida que estivesse passando pelo que você está passando agora. Então olha no espelho, se fosse a sua amiga passando pelo que você está passando agora, o que você diria para ela? Dificilmente você diria as coisas que você está dizendo para você mesma. Então, ter compaixão da gente também, não é só dos outros, sabe? A gente também é um ser humano que merece compaixão. E lembrar disso, se tem uma ferida aberta e eu com casquinha, isso vai trazer dificuldade para você ter compaixão das pessoas, porque vira e mexe essa casquinha vai arrancar e vai sangrar de novo. Então, bora buscar cicatrizar essa ferida. E Deus é um excelente médico, Jesus é um excelente médico e ele cicatriza todo tipo de ferida, não duvide disso, viu? Um beijo, vai ficar gravada a live, vai pro YouTube. Algumas mulheres estão se beneficiando do YouTube, eu fiquei feliz porque é um desafio para mim aprender a mexer nessas tecnologias assim, mas gostei de saber. Continue me contando, tá, gente? Porque eu só tô continuando porque vocês estão me contando o que vocês estão fazendo aí. Senão eu já tinha desanimado, mas eu falei de terminativa, né? Então, iniciativa com terminativa. Amanhã a gente termina as 5 lives, a gente conversa depois sobre isso, tá bom? Beijo, vai ficar tudo lá no YouTube.